Fala, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês? Espero que todos estejam mais uma vez muito bem. La Liga, ou melhor, nem era chamada de La Liga ainda, hein? Era LFP 1996-1997, a Liga Espanhola. Naquele tempo tinha esse nome e esse símbolo aí que aparece para vocês aí entre os times. Então esse é o Option File aí, veio mais um para completar, né? A sequência que nós estamos tentando fazer aqui da Master League 96-97. Tentando não, nós estamos fazendo, né? Vai sair. No final do processo, vamos ter a Master League 96-97 disponível aí para que você possa jogar e se divertir com essa temporada maravilhosa do futebol mundial. Temporada, aliás, que teve o Ronaldo Fenômeno, isso mesmo, jogando pelo Barcelona, fez uma temporada de arrepiar os cabelos. Foi uma coisa assim, foi daí que veio o apelido de Fenômeno, né? Uma coisa espetacular, coisa que ninguém tinha visto ainda o cara fazer com tão jovem e ser tão bom jogador. Então tá aí, eu vou mostrar para vocês o Option File agora tradicional, sempre agradecendo a todos aqueles que compartilham o material pela internet, através dele conseguimos fazer. Olha aí, o Atlético Bilbao trouxe aí o Raiz, atacante aí, centroavante maravilhoso do Atlético Bilbao, o Etcheberry, ainda jovem, cheio de cabelo, e o Lizarrazu, lateral esquerdo tradicional francês, jogou pelo Atlético Bilbao naquela temporada. Passando agora aqui para o próximo time, vamos lá. Atlético Bilbao fez uma boa campanha, mas o grande Atlético de Madrid também está aí na tela para vocês. Ele foi, né, o campeão do ano anterior, 95-96, e tinha alguns jogadores importantes no elenco, como o Kiko, um bom atacante, foi para a Copa do Mundo 98, Camineiro, tradicional, muitos jogos pela seleção espanhola, e Diego Simeone, olha ele aí com 26 anos, jogando uma bolaça do Atlético de Madrid. O Barcelona não tinha muito craque, tinha Giovani, tinha saído do Santos para ir jogar lá, tinha o Laurent Blanc, zagueiro francês, jogou muito na Copa 98, Pepe Guardiola, chegando aí aos 25 anos, ainda jovem, Luiz Felipe Figo, que saiu de lá odiado depois para o Real Madrid, mas estava disponível nesse time, Luiz Henrique, olha ele aí, técnico campeão atualmente pelo PSG, e o Ronaldo Fenômeno aí, para fechar esse ataque sensacional do Barcelona. Celta de Vigo, timaço também, Mostovoi, adorava esse jogador, um jogador russo, um jogador muito criativo no meio de campo, e Mazinho, o interminável Mazinho, jogou muita bola no futebol espanhol. Compostela, ali tinha o Peneve, um jogador búlgaro, que jogou a Copa do Mundo de 98, embora a Bulgária não tenha feito grande campanha, mas fica aí o nosso destaque do time do Compostela da temporada 96-97. Agora passando para o time do Deportivo de La Coruña. Eita, Deportivo maravilhoso. Olha ele aqui, o Deportivo tá aí com Rivaldo, né? De cara já, Rivaldo, Mauro Silva. Tinha outros jogadores também, Donato, Neibet, Djulkic, Songo. Time clássico aí, mas tinha Rivaldo e Mauro Silva no meio campo. Rivaldo conquistando toda a Europa aí no seu primeiro time europeu, né? Fez o Rivaldo grande campanha pelo Deportivo e depois foi vendido para o Barcelona por milhões de dólares. O espanhol tinha como destaque aí o Benítez, um atacante paraguaio, jogou a Copa de 98, e o Pochettino, esse mesmo zagueiro argentino, jogou a Copa de 2002 e atualmente é técnico, aí conhecido mundialmente. O Extremadura, bom, quem é que a gente vai destacar aqui? O Navarro Montoya, goleiro argentino, clássico, cabeludo, loucão. Tá aí, o Navarro Montoya é o destaque do Extremadura para a temporada 96-97. Passando agora aqui para o próximo time, nós temos o Hércules. Olha ele aqui, Hércules. Grande time do Hércules também, mentira, não era um grande time, foi rebaixado inclusive, time fraquíssimo. Gabriel Amato não deixou saudades, mas era um bom atacante aí, um atacante do futebol espanhol na época, né? Mas o Amato era de verdade um argentino. Então o Logrones, olha ele aí com Sérgio Voro, jogador que jogou a Copa do Mundo em 90 pela Espanha. Tá aí, destaque do Logrones, também não foi muito longe, né? O Logrones naquela temporada. Racing Santander, olha ele aqui. Próximo time que a gente vai olhar. Esse fez uma campanha já um pouco melhor do que os times que eu estava falando recentemente. Com destaque para Dejan Petkovic, com 24 anos ainda tinha muito a evoluir e vai evoluir na Master League. Bestjasnik, um russo também, muito bom jogador. Jogou a Copa de 2002.
Raio Vallecano com uma campanha boa, foi feita uma boa campanha no Raio Vallecano. Destaque para o Guilherme, ele mesmo, Guilherme, que depois foi artilheiraço pelo Atlético Mineiro no Brasil. E Radichenko, um atacante russo, se não me engano, jogou a Copa de 94 pela Rússia. Betis, timaço do Betis, fez grande campanha. Alfonso, atacante matador aí do futebol espanhol, foi para a Copa do Mundo 98, de titular inclusive. E Arne jogou muita bola, nos melhores laterais esquerdos da Croácia de todos os tempos. E o Finidi, nigeriano, ponta direita, meia direita, corria pra caramba, alto e forte também, ótimo jogador. Real Madrid com Mijatovic, foi o campeão nessa temporada do Real Madrid. E Hierro, né? Real Madrid aí, sensacional, um ano depois foi campeão da Champions League. Redondo, ainda tinha o Roberto Carlos chegando por ali. E Davor Suker, que 2 anos depois foi artilheiro aí, um ano depois na verdade, né? Foi artilheiro da Copa do Mundo 98. O Real Oviedo, tá aqui também de destaque o Onopko, zagueiro russo que fez aí uma boa temporada pelo Oviedo. Destaque também para o Oli, atacante matador que jogou no futebol espanhol aí nos anos 90, bom jogador. Real Sociedade tinha excelentes jogadores também nessa época. Darko Kovacevic, atacante sérvio, muito bom. Javier de Pedro, um meia esquerda, um ponta esquerda, ótimo jogador também, faz parte do Real Sociedade. E tinha mais gente, o Adepoju, nigeriano, e alguns outros jogadores de destaque. Real Valladolid com Victor no ataque. Olha ele aí, ó. Victor jogou muita bola também, apenas jovem Victor aí com 22 anos. E o Edu Manga, brasileiro aí com 29 anos, experiente, com passagem também importante pelo Real Valladolid. Real Zaragoza de Morientes com apenas 20 aninhos, olha ele novinho aí, Morientes. Kili Gonzalez, tradicional jogador argentino da Copa de 2002. Então tá aí o Zaragoza com alguns jogadores importantes também. Vamos descendo. Ainda tinha um Poyet ali, ó, no meio de campo do Zaragoza. O Sevilha tinha Prosinec, que fez grande Copa do Mundo 98, jogou muita bola o Prosinec. E Matias Almeida ainda garoto, aquele jogador volante argentino, conhecido por bater demais, mas também um bom jogador, digamos assim, do futebol argentino, que jogou no Sevilha na temporada 96-97. Sporting Gijón, vamos destacar o Salinas, jogador clássico, jogou, se não me engano, a Copa do Mundo de 90 pela Espanha. E o Nikiforov, zagueiro russo, muito bom também. O Sporting Gijón não foi rebaixado, ficou um time de meio de tabela, mas tá aí para você se divertir também se você quiser jogar com ele. Tinha o Yekini, atacante também da Nigéria, interessante atacante da Nigéria. Para finalizar, lembrando que a La Liga nesse ano foram 22 times, temos o Tenerife de Oliver Neuville, olha ele mesmo aí, ó, que jogou a final da Copa do Mundo 2002 pela Alemanha. E o Jokanovic, um volante também sérvio, que jogou a Copa do Mundo de 98 pela Iugoslávia. O time era muito bom no Tenerife nessa época aí. Tenerife, cidade maravilhosa. Valência tá aí disponível também. Esse era um super time, hein? Ortega, ainda jovem, né? 22 anos, tinha muito a evoluir, mas já jogava um bolão, tinha para a Copa 94. Valery Karpan, jogador russo, um ponta direita muito bom. Cláudio Lopes, olha ele aí, é o Piojo Lopes, argentino. E Romário, como é que o cara não coloca Romário para jogar nesse time? Não tem condições. É isso aí, galera, valeu, um forte abraço para todos aqueles que ficam. Mestre Kamika aqui dando adeus. O link tá na descrição, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo. E obrigado a todos por assistirem e por continuarem desfrutando aí dos Option Files do Mestre Kamika.